A Idade Média passou-se dessa forma, controle absoluto da igreja. Em 1225, nasceu São Tomás de Aquino. Aqui na cidade dele, na Itália, já não existia Itália ainda, mas para se situar na região, ele foi padre, teólogo e filósofo. A grande sacada de São Tomás de Aquino foi discordar de Santo Agostinho. Qual a melhor forma de discordar de Santo Agostinho? Quem chuta? Cara, demorou. Né? Se você quer refutar Platão, você tem que estar bem armado. Né? Tem que estar com Aristóteles do lado, é uma bazuca no peito. Porque você quebra o Platão. E pensa que outros tentaram antes dele? Vários sumiram na igreja que tentaram ir contra Santo Agostinho. Não fizeram apenas porque não achavam aquilo muito certo. Esse não, esse foi esperto. Falou, tá bom, eu não gosto do que Santo Agostinho falava, mas eu não vou sozinho. Vem cá, Aristóteles, comigo. Né? Então, o único livro que São Tomás escreveu, que em português tem 12 volumes, a Suma Teológica, ele morreu em 1274. Ele escreveu esse livro até o final da morte dele. Esse livro é muito interessante, porque são as questões do cristianismo. E tem um trecho dele, não me lembro em qual livro dos 12, que se pergunta se os índios têm alma. E ele faz um esquema de questionário mesmo. Os índios têm alma? Aí ele põe uma proposição a favor, uma proposição contra. E aí ele dá a resposta dele. O livro inteiro é assim. Né? Com todos os pontos do que você quiser saber. Se tem alguém aqui que nós estamos pensando em falar, sei lá, sobre o belo, sobre a justiça, você tem que ler a Suma Teológica, porque ele vai tratar desse assunto à vista óbvia da teologia da igreja naquele momento. Mas todos os temas até então são tratados. Só que ele era esperto, ele leu Aristóteles, porque ele só estava lá. Ele pôde fazer então a adaptação de todo o ordenamento da igreja numa visão aristotélica. Se Aristóteles acreditava no mundo das ideias, como Platão, para Aristóteles o negócio é aqui. A definição de amor platônico é aquele que é amor idealizado. Não é só que aquele não é correspondido. Às vezes as pessoas, se elas se desiludem, que elas se iludem com as pessoas. Nossa, aquela pessoa é tão fantástica, eu quero tudo comigo. Casa, passou uma semana, descobre quem é aquela pessoa e ela se desiludiu. Né? Porque ela idealizava a pessoa. Isso é platônico. É daí que vem o amor platônico. O amor aristotélico é carnal, é suor, né? Coisa resolvida. Não tem essa de ficar idealizando. Dessa forma, com que São Tomás de Aquino acaba com o agostinianismo na Idade Média. Que o agostinianismo foi em toda a Idade Média. O que ajudou também São Tomás de Aquino foram as inúmeras invasões que ocorreu. E ele faz esse diálogo com o aristotelismo sem nunca falar do Aristóteles. Porque se ele falasse o palavrão, já era. Né? E aí ele chega na máxima. Diferente do platonismo, que havia muitas ideias, o homem justo pode ser justo sim. Porque ele pode ser justo de duas formas. Se ele tiver muita fé ou pela graça. O que é a graça? É a forma da indulgência. Você pode pagar para fazer algum ato, que pode ser por dinheiro, que você se redime. Então ontem eu atropelei com a minha carroça alguns camponeses e matei todos eles, estou constrito aqui. Pô, matei pessoas, estou com pecado. Tá bom, não tem problema. Você pega aqui várias sacas de arroz, aqui, de trigo, enfim, leva lá para a família das pessoas para você estar desculpado. A igreja adorou essa ideia, né? Falou, pô, se eu posso agora, não basta só rezar. Se ele vier aqui me pagar, eu dou perdão para ele. Essa é a hora que a igreja vai para o lado da indulgência, que foi o que vai desaguar onde? Na reforma protestante. Porque com o São Tomás de Aquino, o homem poderia agora comprar o seu perdão, a sua ascensão, tanto que os ricos já nessa época, eles pagavam muito para serem enterrados nas igrejas o mais próximo possível do altar. Você chega em qualquer igreja medieval, quando você for na Europa, ou até aqui mesmo no Brasil, quando você vai em umas igrejas mais antigas, você percebe que tem algumas pessoas enterradas assim quase no altar. E aí tem as capelas laterais da igreja. Ser enterrado próximo ao altar era sinal de que você com certeza seria o primeiro a ser salvo. Porque a salvação você começaria pelo altar. Então você estava mais perto, vem cá, você já está resolvido você. Vai que desse dava a hora, estava até chegando no fundo da igreja, sabe Deus quem que estava lá salvando essas pessoas, né, da morte. Podia ter que voltar, e o último lá do fundo da igreja não ia ser salvo. Por isso
esse hábito horroroso da Idade Média de enterração dentro da igreja, porque as pessoas pagavam para ser enterradas lá. Porque, óbvio, o povão, quando morria, não ia para dentro da igreja, malemar até para cemitério. Né? E aí você tem essa questão que não tem mais o mundo ideal. O homem é o que é. Então vamos lá, ler Suma Teológica. Como foi dito, o bem da natureza que diminui pelo pecado é a inclinação natural à virtude. Esta inclinação convém ao homem pelo fato dele ser racional. É isso que lhe permite agir segundo a razão. E isso é agir segundo a virtude. Ora, o pecado não pode tirar completamente o homem que seja racional, porque já não seria capaz do pecado. Por conseguinte, não é possível que o predito bem da natureza seja tirado totalmente. Aqui ele já deixa de que, como assim? Só Deus é perfeito. Tá bom, pode ser perfeito. Mas o homem pode ser justo. O homem pode ser bom. Pode chegar, não vai ser tão bom quanto Deus. Mas no máximo que o homem puder ser, ele será bom. Então, ele pode ser redimido. Se ele cometeu erros, ele pode voltar a ser bom. Ele já deixa aqui. Por isso, como todas as coisas que estão sujeitas à providência divina são reguladas e medidas pela lei eterna, como se evidencia do que foi dito, é manifesto que todas participam de algum modo da lei eterna, enquanto, por impressão dessa, têm inclinações para os atos e fins próprios. Entre as demais, a criatura racional está sujeita à providência divina de um modo mais excelente, enquanto a mesma se torna participante da providência, provendo a si mesma e aos outros. Portanto, nela mesma é participada a razão eterna, por meio da qual tem inclinação natural devido ao ato e fim. E tal participação da lei eterna na criatura racional se chama lei natural. Daí se evidencia que a lei natural nada mais é que a participação da lei eterna na criação racional. Ele reduziu, aí ele deu o nascimento, que agora a lei natural não é mais a lei que sai da sociedade, é a lei que vem de Deus. Se está lá, porque Deus quis. Se alguém lá fez uma lei em determinado sentido, que poderia até ser injusta, mas foi feita por alguém que podia fazer essa lei, então essa lei é divina, é Deus que está dando. Se o rei fez uma lei, porque ele só é rei porque Deus quis. Se o senhor feudal fez uma determinação, ele pode, porque ele tem autoridade para isso, conferida por Deus. Se o próprio Deus deu autoridade para o rei fazer uma lei, então é como se Deus tivesse feito a lei. A lei é eterna, a lei natural, então é divina. Portanto, se você não pode, se surgir contra uma autoridade, qualquer que seja ela, porque você estará se surgindo contra Deus, imagina contra a lei dele. É aí que vem a mão pesada mesmo da Inquisição aqui, que a coisa explode. Né? Bruxas, etc., nesse período a partir de agora. Porque você tem aqueles que têm a interpretação das leis, sejam elas até da própria Bíblia, que dizem qual é o certo e errado. Eles estão nessa posição. Não há recurso. Espera aí, então me chamam de bruxa aqui, mas espera aí, eu vou entrar com uma apelação aqui, pede para a bibliotecária trazer isso, porque eu vou fazer aqui rapidamente um recurso. Não tem. Você já era julgado, condenado e executado, rápido. Aí, com todos esses desmandos que a igreja estava fazendo, né, referendados pelo tomismo, houve a reforma. Martinho Lutero e João Calvino eram agostinianos. Eles queriam aquela primeira igreja, e não essa segunda igreja. A igreja católica ficou tomista.